De verdade isso aí, como você já percebeu, né, subliminarmente, fazer sangue de verdade é ajudar o sistema a produzir um sangue de boa qualidade. Porque existem muitas situações, muitas afecções que perturbam a hematopoiese, né, ou seja, a formação das organelas sanguíneas, né? E são doenças insidiosas, né, ou seja, de evolução lenta, são crônicas, são terminativas, ou seja, não existe uma proposta terapêutica para elas. Então elas evoluem o tempo todo, né, como a leucemia, por exemplo, como a diabetes, um outro exemplo, algumas doenças autoimunes, etc. Bom, toda planta apontada como uma planta com capacidade de promover a produção de sangue, de verdade o que ela consegue fazer, e nós já colocamos aqui alguns constituintes bioquímicos, né, que são capazes de atuar fisiologicamente no indivíduo, melhorando o que a gente chamou de respiração celular. Quando você junta a informação de que o milho é um tônico renal, tanto a nível do estigma quanto a nível dos seus componentes nutricionais, você já começa a falar de por que e como o milho é capaz de melhorar a tua hematopoese. A produção em bom volume e em boa qualidade das organelas sanguíneas. Mas pode ir mais adiante ainda. O milho possui, dentro dos seus componentes graxos, né, um elemento chamado ácido palmítico. O ácido palmítico ele tem a capacidade de fomentar a produção de medulas, entre outras coisas. Por isso que eu comentei que, de alguma maneira, o milho tanto melhora a imunidade, na coisa das medulas vermelhas, né, como melhora a transmitância neurológica a nível das medulas amarelas, né. Então, o ácido palmítico consegue melhorar a produção de medulas, a formação de células sanguíneas, que são medulares e esplênicas, né, ou seja, a nível de fígado, baço e medulas, é que a gente produz essas organelas, né, atua de maneira direta na produção sanguínea. Então, por exemplo, quem é que precisa produzir sangue? Quem teve uma grande hemorragia, quem tem processos de metrorragia, né, ou seja, menstrua tão frequentemente, em tanta abundância, que chega a baixar, né, a nível das suas contagens bioquímicas, né, fica anêmica, fica leucopênico, fica, enfim, sem uma qualidade e um volume de sangue adequado, né? E principalmente indivíduos que têm problemas de desenvolvimento. Então, crianças que não crescem, pessoas que estão saindo ou que estão cursando doenças e processos muito depauperantes, e, enfim, todas essas situações, então, introduzir o milho na dieta ou colocar as partes certas para fazer os medicamentos interfere de maneira benigna e de maneira muito resolutiva e poderosa. Muito interessante, porque dentro desses processos de infecção urinária, nós temos dois níveis de infecção. As infecções consideradas baixas, que são as cistites, que normalmente estão localizadas nos ureteres e bexiga, tá? E as infecções consideradas altas, que aí já atingem os rins. As únicas infecções que necessitam de uma intervenção medicamentosa mais profunda são as infecções altas. De verdade, embora isso seja uma informação muito estranha para aqueles que não estudam a medicina em maior profundidade, principalmente a medicina antiga, né, as infecções consideradas baixas vão acometer em maior grau as mulheres, não por causa da sua genitália interna, mas porque a demanda da mulher pela sua vitalidade renal é 2 a 3 vezes maior do que a dos homens. Então, de fato, mulheres que têm cistite de repetição ou infecção urinária de repetição, e pode ser considerada de repetição se for de 4 em 4 meses, se for de 5 em 5 meses, ou seja, 2 ou essa categoria de repetição, né? De fato, não precisam ser tratadas com antibióticos, né? Se houver a infestação de um micro-organismo lá, e eventualmente há, né? Porque a microbiota genital está sempre participando muito desses processos, né? Ele será absolutamente controlável pelos próprios recursos imunogênicos da mulher, desde que ela tenha uma saúde renal adequada. Então, o que é que acontece? De tempos em tempos, o organismo promove uma catarse de limpeza e fomento da atividade renal, procurando que a mulher, né, ou o indivíduo que esteja cursando, ele recupere o nível de atividade renal que seria adequado para ele tocar a vida,
né? E isso pode ser feito através de uma infecção dessa, que a gente pode reputar como benigna, porque tanto a sua resolução é fácil, quanto a sua, vamos colocar assim, malignidade, insidiosidade é baixa, né? Ou seja, ela não prejudicará o indivíduo a ponto de ameaçar a vida ou coisa que o valha, pelo menos a grosso modo, né? O organismo ele consegue se fomentar seu nível de vegetatismo, seu nível de metabolismo, também vivendo embates que, analisados de uma maneira superficial, parecem doenças. Bom, o que importa é o seguinte: na prática, a mulher que tem cistite, e eventualmente até mesmo cistite de repetição, não necessariamente precisa ser tratada com antibiótico terapia. Basta com que ela limpe o sistema e fomente a atividade renal, que a cistite, em até 72 horas, ela desaparece. Ah, mas como a gente poderia fazer isso? Primeiro, limpar o sistema. N maneiras de limpar o sistema, mas a maneira mais simples é aumentando a ingesta de água. Então, a mulher que tem cistite, ela vai beber de 3 a 5 litros de água por dia durante 3 dias, que por si só 90% do problema já estará resolvido. Ela vai parar de arder, vai parar de ter prurido, vai parar de ter dor, vai parar de ir ao banheiro repetidamente, né? Enfim, ela vai já quase que normalizar a situação. Mas, para além disso, além de limpar o sistema, você tem que tonificar os rins. Então vai aqui de novo, né, o estigma do milho como um tônico renal ao mesmo tempo que diurético. Por quê? Rim depauperado provê uma situação onde a mulher contém águas. Então ela fica edematosa, ela fica inchada, né? Então ela tem que drenar essas águas que a grosso modo estão paradas dentro do sistema dela e colocando aquele edema, né? Que pode ser de extremidades, pode ser sistêmico, né? Normalmente é sistêmico, agregando até 2, 3, até 5 litros parados dentro do corpo, né? A mulher imagina que ela está engordando e na verdade ela está inchando. Bom, na medida que o diurético entra e faz essa água andar, ela vai ajudar na limpeza do sistema e principalmente vai melhorar a relação dos rins com os pulmões. Aí novamente, tudo aquilo que a gente falou sobre os rins começa a acontecer e mais objetivamente, através da relação com os pulmões, a imunidade é fomentada. Por isso mesmo que o possível micro-organismo que esteja, né, a possível bactéria que está lá fazendo a tal infecção, ela vai ser rapidamente debelada do sistema ou controlada dentro da microbiota vaginal que normalmente toda mulher tem. Como a gente falou, a janela biológica do milho é extremamente larga, né? Ela está aberta para todos, então de 0 a 100 anos os indivíduos vão consumir o amido do milho, o milho propriamente dito, né, com todas as vantagens que um superalimento desse traz. Muito interessante. Por quê? Porque as histórias, né, ancestrais é que transmitiam de uma geração para outra o conhecimento, né? Então, para assentar essa função vegetativa do milho junto com a nossa fertilidade enquanto espécie, né, existe sim uma historinha, né? Conta-se que num determinado lugar existiam 3 nações indígenas, todas elas muito prolíficas, muito poderosas e que, não, como não podia ser diferente, lutavam o tempo todo entre si por todas as riquezas do lugar, né? E assim foi por muito tempo. Até que os velhos de uma dessas tribos resolveram que aquela guerra podia continuar, que era muito prejuízo para todo mundo, muito gasto de energia na direção errada, e que se pudesse acabar com essas guerras, né, a coisa ia ficar bom para todo mundo. Aí resolveram marcar um encontro entre si e ver de que maneira poderiam fazer um nível de combinação que ajudasse as nações a cooperarem muito mais do que a guerrearem, né? Debateram e, como sempre, né, os egos humanos se aplicaram e a discussão foi maior do que a solução. Ficou óbvio que não havia ninguém que pudesse oferecer uma solução que todos aceitassem, então procurou-se o xamã mais antigo entre as 3 nações, para que dele viesse algum caminho para resolver essa situação, né? E o xamã confessou que, apesar da sua idade, apesar de tudo que ele conhecia, ele também não tinha uma solução, né, para aquela
situação que extrapolava em muito a experiência dele. Então ele ia expedir aos poderes fundamentais da natureza para que nos orientassem, né? Eu já estou colocando nos orientassem porque isso aí se refere à espécie humana e não apenas a uma hipotética nação indígena, né? Bom, quem se manifestou em nome dos poderes fundamentais da natureza foi a deusa do rio, a Jussara, né? E a Jussara chegou e disse, ó, esse processo, essa condição guerreira de vocês, impede que vocês resolvam essa situação de maneira pacífica. Então ninguém aqui tem competência, nem sabe o que é preciso saber para acabar com essas guerras entre vocês. É preciso que vocês produzam um líder, que esse sim é que vai acabar com essa situação. E a maneira de produzir será: peguem a virgem mais formosa entre as 3 nações e construam um tipi só para ela. Ali ela vai ficar em repouso por 40 dias e 40 noites e daí vai surgir o grande líder que vai unificar todas as nações. E assim foi feito. Construiu-se o tipi, que é uma casinha indígena, né? Colocou-se ali um coxo largo que serviu de cama para essa menina, né? E ela dormiu dentro desse coxo, em cima do milho. Esse coxo era preenchido, né, na sua totalidade, de grãos de milho que eram trocados todos os dias. E de fato ela engravidou e gestou e pariu um menino que tinha características muito diferentes. Primeiro, ele era diferente da média dos índios que compunham aquelas nações, porque tinha uma pele um pouco mais alva. Segundo, ele se desenvolvia em uma velocidade muito maior. Terceiro, alcançou estatura muito mais elevada do que a maior parte dos homens das tribos. E quarto, ele milagrosamente, ninguém sabe exatamente porquê, rapidamente falou e rapidamente aprendeu todas as línguas de todas as nações. Então ele era um indivíduo que conseguia conversar com todos, né, nos seus próprios termos. E efetivamente, quando atingiu a idade adulta, ele reuniu as tribos, desafiou os chefes guerreiros, venceu a todos nos jogos, né, e uniu as 3 nações. E sob o comando dele, todo mundo prosperou por vários e vários séculos. Isso coloca, né, essa história, e existem outras inclusive, né, coloca de que maneira o milho interferiu no processo de evolutivo psicossocial da espécie humana, né, trazendo àqueles indivíduos que são centralizadores do saber, né, inclusive politicamente, o necessário para que eles unissem as pessoas e apontassem o caminho da produtividade e não do desperdício.